Muito bem, amigos, virando o jogo no ar, quinta-feira, com um ambiente de tensão pro lado do Grêmio. O técnico Luiz Felipe Scolari permanece no comando técnico, pelo menos por hora, mas com indefinições, porque o Grêmio conseguiu uma façanha, tropeçou mais uma vez, tinha 3 oportunidades em sequência de sair da zona do rebaixamento. Pois bem, perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba, perdeu para o Sport Recife em Porto Alegre e mais uma vez, na capital gaúcha, jogando dentro da arena, o Grêmio fracassou. E nem sequer chegou a estar em vantagem no marcador. Foi com muita garra, com muita vontade. Na figura do Alisson conseguiu um empatezinho, mas mesmo assim o resultado péssimo para o Grêmio em termos de tabela de classificação. O Internacional que foi até outra capital, em Fortaleza, para enfrentar o Ceará, em um joguinho que não foi lá uma grande apresentação do time do Inter, também com alguns desfalques. E hoje é dia de seleção brasileira. Eu quero começar falando exatamente sobre o Grêmio. Por quê? Porque a dificuldade em que o Grêmio encontrou no jogo contra o Cuiabá, com muito esforço, com muita garra, com o time estarrecido, com o time que desmoronou depois do final do jogo, dando os indícios de que o Grêmio fez tudo o que pôde. E o máximo do Grêmio não foi capaz de ganhar do medíocre, do mediano time do Cuiabá. E agora, sequência de resultados, o que espera o Grêmio são equipes muito mais organizadas, muito melhores, que têm um nível tático muito maior do que o time do Grêmio. E agora, o Grêmio vai conseguir sair dessa zona do rebaixamento? O Filipão permanece. E na coletiva ontem, o Filipão, de forma grosseira até em alguns momentos, respondeu à imprensa e deu uma manifestação para a torcida. Apenas ele falou. Nenhum dirigente, nem o Marcos Herrmann, nem o presidente Romildo Bolzan falaram ontem. Talvez dando alguns indícios do que pode acontecer, algumas mudanças ao longo dessa semana, ou para o final da semana, ou até, por que não, nessa quinta-feira. Mas o Felipão disse para a torcida, apenas o trabalho vai tirar o Grêmio dessa situação. Zé, que o Grêmio recuperar totalmente com o tempo. É uma transição. Nós fizemos um bom jogo no segundo tempo, nós fizemos as modificações que tínhamos que fazer e acredito que tivemos as grandes possibilidades de vitória e tomamos os gols em momentos assim estratégicos que fazem com que nós muitas vezes deixemos de ter jogadas simples a nosso favor e elas começam a ficarem complicadas. Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa ao torcedor, se eu tivesse que dizer alguma coisa ao meu grupo, eu diria parabéns pelo resultado de hoje. Porque eles saíram 2 vezes atrás, foram buscar o resultado. Nesta situação ruim que nós estamos em situação de pontos, e tiveram um esforço muito grande. Dentro desse esforço, eu vejo muitas coisas boas. Uma dedicação especial para buscar resultado. Nós temos possibilidades, sim, e vamos atrás dessas possibilidades até o fim. Acho que nós, hoje, tivemos muito melhor desempenho que no jogo contra o Sport. E tivemos uma muito melhor dedicação, um brio como equipe que não tivemos naquele jogo com o Sport. Então, eu acredito tranquilamente que hoje foi um bom jogo no sentido geral. O resultado pode não ter acontecido como nós queríamos, mas é um resultado que eu fico satisfeito pelo desempenho, principalmente da equipe, em todos os momentos, e não acontece nada comigo, não acontece nada com o nosso grupo que nós não vamos trabalhar e modificar o que temos que modificar. Tá aí a fala do Luiz Felipe Scolari, na coletiva, do jogo que aconteceu ontem. Se o Felipão vai continuar ou não, é uma grande incógnita. O fato é que o Grêmio ontem, do que foi o jogo, a apresentação,
Me deu até os ares de que o Filipão eram as últimas cartadas dele. Ele ressuscitou o Jean-Pierre, ele ressuscitou o Churin, o Campaz, que veio para ser um meia articulador, para ser o cara do refino técnico no meio campo, nem é meio campista, está muito mais para o segundo atacante do que para o meio campista. O Douglas Costa, quando termina o jogo, sentindo cãibra, o pessoal disse que era cãibra, ele fez algum sinal lá, não souberam identificar se era para trocar ou se ele estava sentindo. Daí tu tem uma sequência de resultados negativos e o Grêmio, quando tem a possibilidade de uma saída, não consegue. E sim, meus amigos, agora a iminência do Grêmio é cair para a segunda divisão. O ambiente do Grêmio, o pessoal está falando muito, implodiu. Há algumas informações que foram divulgadas ainda sobre o jogo contra o Sport Recife, de que os jogadores tinham discutido no vestiário, que queriam que o Filipão mudasse uma postura, e na coletiva de ontem ele chegou a chamar quem dá essas informações para a imprensa de cafajestes. Pois bem, não parou por aí, porque hoje a informação do repórter João Batista Filho é de que os jogadores forçaram a direção mudanças, e principalmente no nome do Luiz Felipe Scolari, dando indício de que, primeiro, o grupo não comprou a ideia do Filipão e que eles querem uma demissão, que não vai acontecer, pelo menos por hora. Essas são informações da imprensa da capital, mas tudo pode acontecer. O Filipão permanece, pelo menos até o próximo jogo, contra o Santos. O Santos joga hoje, aliás. E a torcida do Grêmio fica numa torcida de que o São Paulo consiga vencer o Santos, o que é uma tendência, não uma lógica, porque é um clássico Sansão, para depois, lá no final de semana, ir para mais uma Copa do Mundo, jogando lá em Santos, na Vila Belmiro, e tentar uma vitória. Aí entra na teoria, né? Em tese, um time que não consegue ganhar do Sport Recife, com inúmeros problemas administrativos, um time que está com salários atrasados, vai ganhar do Santos? Aí eu deixo para a torcida do Grêmio dar as respostas. O Internacional, que empatou com o Ceará. Um resultado que não foi de todo ruim, visto que sem o Edenilson, que está com seleção, sem o Tyson, que estava com sintomas gripais, sem uma série de jogadores, e o Diego Aguirre falou sobre isso e disse, olha, eu não vou comemorar empate, mas é melhor do que perder. Era um jogo muito difícil. Nós sabíamos que jogar aqui ia apresentar muitas dificuldades. Como vocês sabem, eles hasta la semana pasada eran el time que va primero como mandante, que en casa son muy fuertes, ganaron de todos los times grandes y tal vez sea uno de los juegos más difíciles que tienen fuera de casa. Entonces, nos estábamos con muchas dificultades, es verdad, perdimos jugadores importantes y teníamos que sumar. Obviamente siempre quiero ganar, mas si no puede ganar, empatar fuera de casa para mí no es ruin. Más con tantas, como falo, dificultades con jugadores que no estaban, con los desfalques, y ahí teníamos que voltar para Portalegre por lo menos con un empate. Entonces uno no conmemoro los empates, mas es mejor que perder. Era um jogo... Tá aí o Diego Aguirre. Um pontinho que eu concordo com a Aguirre. Foi bom. Jogando fora de casa é um pontinho bom. O Internacional joga na próxima rodada contra a Chapecoense, no jogo que volta a torcida do Inter ao estádio Beira-Rio. E hoje é dia de seleção brasileira, 20 horas e 30 minutos. E o Tite, que também está pressionado lá para os lados da seleção, falou sobre esse confronto contra a Venezuela. Seria assim espaçada e nós tivéssemos uma condição de periodicamente estarmos trabalhando, mas não é a realidade não da seleção brasileira, de todas as equipes sul-americanas tem sido assim. Não falo das europeias, mas das sul-americanas tem sido assim. E o que nós buscamos fazer é aproveitar o máximo desse tempo. Eu digo assim, é otimizar o tempo, é encontrar as essências, ou a essência e as coisas importantes, a essência é só uma. Né? E aspectos importantes para não ficar diluído com situações que elas não possam nos contribuir. E nesse está o nosso trabalho, nessa está a preparação, nessa está o oportunizar, nisso está o objetivo de jogar bem e vencer, e uma série de outros aspectos que, né, nesses momentos, a gente tenta aproveitar ao máximo.
Muito bem, Venezuela e Brasil, o jogo que acontece lá em Venezuela, na Venezuela, Estádio Olímpico, Universidade Central da Venezuela. Nós vamos para o rápido intervalo e na volta para falar sobre Atlântico. É rápido, já voltamos. Olá pessoal, aqui é o pastor César Anacleto, estou ao vivo agora aqui no estúdio do Jornal e TV Bom Dia e quero deixar um convite para você. Dia 8 de outubro, na sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui na estreia do meu programa, ao vivo, falando sobre fé. Eu quero convidar você, e colocando a tua fé em ação, eu quero convidar você, vem fazer parte conosco aí, que Deus vai te abençoar. Agora é possível explorar a galáxia com seu próprio fiel robô. Desperte a força que existe em você e concorra a um prêmio diferente de tudo que você já viu. Promoção das Galáxias Passarela. No Passarela você compra e concorre a um robô interativo Star Wars. Execute funções com movimentos pré-programados que animarão o seu dia. Não é apenas um robô, ele será seu melhor amigo. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e concorre. Promoção das Galáxias Passarela. Que a sorte esteja com você. Muito bem, gurizada, voltamos do intervalo e aqui com um convidado especial, porque o cara jogou já na Europa, veio da Europa para cá. Pivô Rick, do Atlântico, depois de mais uma vitória ontem, o Atlântico bateu o Horizontino em casa e que campanha, meus amigos. Rick, seja muito bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Obrigado, agradeço pelo convite de vocês, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco do Atlântico e dessa nossa temporada aí. Bom, vamos lá. Aqui nós falávamos fora do ar sobre essa campanha, são 18 jogos, 17 vitórias e um empate só. O único empatezinho tinha sido contra esse Horizontina, que ontem apertou, parecia que ia trazer algum problema, né? E por sorte ali, ou por competência, acho que melhor por competência, conseguiram uma vitória por 5-4. O que dá para dizer sobre esse jogo aí contra o Horizontina? Sim, o único empate contra eles na primeira rodada. E ontem eles vieram com a proposta de defender embaixo e jogar nos contra-ataques, né? E fizeram isso muito bem, E acho que nos surpreendeu um pouco, né? A maneira como eles jogaram, como eles conseguiram se defender. Mas fomos felizes também. O nosso trabalho semanal foi bem feito e a gente conseguiu fazer os gols ali. Claro que um com o goleiro Linho de empate e o outro em uma jogada com o Thiago também saindo do gol. E conseguimos virar o jogo e manter essa sequência de vitórias. E que bom, nós ficamos muito felizes, né? Porque a classificação do Atlântico já estava encaminhada já. Quer dizer, há algum tempo já estava encaminhada, o Atlântico líder absoluto do Grupo A, líder absoluto da classificação geral da competição, uma campanha histórica. O Atlântico está caminhando para fazer uma campanha histórica. Se encaminhar um título aí, entra para a história como a melhor campanha da história do Gauchão, né? Então é algo realmente admirável. Sim, como a gente fala todos os dias, a gente trabalha para ser campeão, para chegar nas finais, né? E essas vitórias foram muito importantes, porque a nossa campanha fez com que a gente trouxesse todos os jogos do mata-mata para casa, né? E com a liberação do público, que também é o nosso sexto jogador, né? Que a gente fala, então é uma força a mais e jogar dentro de casa os mata-matas é muito importante. Tu falou sobre o público. Antes de ir para a Europa, porque eu tenho uma passagem em Portugal, né? Na Espanha e Portugal, é isso, né? Isso. Mas antes tu é de que lugar aqui do Brasil? Eu sou de São Paulo, Sertãozinho, São Paulo, interior de São Paulo. Tá, então tu já tinha ouvido falar do Atlântico? Já tinha jogado contra também o Atlântico. Já tinha jogado Nacional. contra aqui. Sim. E de fato é aquilo que se fala em relação à torcida, camisa 6 agora, faz diferença. Sim, faz muita diferença. E muito melhor com eles a favor, né? Muito melhor com a torcida a favor. Eu já tinha jogado contra 2018, contra o Atlântico, e já foi muito difícil. E hoje, com a torcida ao meu favor,
é uma coisa assim muito boa, uma energia muito boa. Pra que time que é que tu jogava em 2018? Eu estava na Intel. Ah, Intel, claro. Intel São Carlos. Intel e Paraíso, quando Era eu estava. Isso, estava em São Sebastião do Paraíso. Era Paraíso. Isso. Depois ele vai trocando o nome conforme Isso, foi trocando isso. Conforme o patrocinador vai trocando o nome. O próprio Keké, quando saiu daqui, foi pra Intel, depois tem um jogo. aí era São Carlos, é. Aí era São Carlos, isso. Acho que o Keké tá jogando pra Uruguaiana. Uruguaiana. Ele tá em Uruguaiana agora. Tá. Ele foi pra Sueva, depois... aquele ano de 2018 lá, tu deu azar encontrar o Giba aqui, que tinha Cabriúva, Keké, Café, Gé, Careca. Bah, era um grande time. Não que o dessa temporada também não seja, né? E eu conversava nessa semana ali com a gurizada de Sub-20, o Eric, o Ricardo, que também integram no time profissional, e eles falavam, olha como esse time deu liga, né? Aquilo que se fala, como o time está conseguindo em quadra caminhar para uma evolução, até algo que poderia ser questionado, porque o Atlântico teve um mês de setembro mais ou menos que tranquilo, né? Sem tantas preocupações, porque a Liga Nacional, que é o grande campeonato a ser disputado, estava paralisado em razão da Copa do Mundo de Futsal, mas mesmo assim o time não baixou o nível. O que tu poderia colocar, assim, do Atlântico caminhar para essa evolução? O grupo todos vocês têm o mesmo objetivo? Claro. É uma coisa que o nosso treinador fala, que é juntinhos até o final da temporada. E isso vem sendo todos os dias, todos os jogos, vem sendo uma coisa que a gente bate muito na tecla, de seguir trabalhando juntos, seguir se ajudando, porque no final vai comemorar todo mundo junto ou vai chorar todo mundo junto. Então, ali dentro da quadra, em cada jogo, a gente tem que estar junto, tem que se ajudar, continuar unidos, né? A gente tem uma alegria muito grande no dia a dia do treinamento, né? Que também faz muita diferença. E eu acho que essa sequência de jogos do Gauchão foi muito importante, porque a gente não perde ritmo de jogo, porque às vezes a gente joga só uma competição e acaba jogando uma semana sim, outra não, mas o Gauchão conseguiram terminar a primeira fase, então a gente tinha 2 jogos a cada semana, então foi muito importante e eu acho que isso também nos ajudou bastante. Tem uma peculiaridade do gauchão, e é que eu não estou nem falando do nível técnico, porque não dá para comparar um campeonato estadual, isso para o campo também acontece. Tu comparar a Liga Nacional, onde é uma das mais competitivas, se não a mais competitiva do mundo, né? Não em questão do nível, né? Mas, assim, são equipes muito qualificadas. Vai jogar para o gauchão não é tanto assim. E tem uma peculiaridade que é em relação a essas quadras que são pequenas, né? Falava sobre o Capingui, em Horizontina também acho que não tem a dimensão, o mesmo tamanho que a do Atlântico. Qual que é a diferença em jogar numa quadra grande e uma quadra um pouco menor? Cara, eu acho que faz muita diferença porque às vezes iguala muito o jogo, né? Porque a gente é acostumado a jogar na 40x20, que tem muito mais espaço, e às vezes as jogadas que a gente faz, algum drible, alguma coisa assim, a gente não consegue fazer por ser menor, né? Por ter menores dimensões. E eu acho que iguala muito o jogo porque fica a bola muito solta, muito viva, né? Chutou aqui, o goleiro defendeu um rebote, a bola está dentro da área. E eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu acho que o costume também, né? Ser acostumado a ter aquela área de escape, igual aqui a gente tem no Atlântico, e às vezes as outras quadras não tem. Então, às vezes a gente fica meio, será que eu já faço uma paralela, faz uma jogada de fugida e tal? Isso acho que é um diferencial, assim. Que às vezes ajuda e às vezes não, né? Tende a ajudar, mas na maioria das vezes o time que... O adversário, o adversário. E ainda mais porque o time está acostumado a jogar na quadra pequena, igual é o caso do Passo Fundo. Agora, se fosse dizer qual foi o time mais difícil de jogar fora de casa, de cabeça, assim... O próprio Passo Fundo. Eu acho que foi um jogo que também nos criaram bastante dificuldade fora de casa. E também... Vacaria, mas Vacaria acho que a quadra é 40x20, sim. Mas eu acho que Passo Fundo foi o time mais complicado fora de casa. Eu acho que algo se deve acrescentar nisso, que o Passo Fundo tem um componente ali da rivalidade que cresceu muito nesses últimos anos, né? Então acho que isso de fato tem ajuda para criar esse ambiente aí de dificuldade. Espero que o Atlântico não tenha o azar de enfrentar o Passo Fundo, que sinceramente, eu tenho respeito do time do Passo Fundo. Até olhando já para os playoffs da Liga Nacional, por exemplo,
vão achar um exagero, mas, por exemplo, eu tenho mais medo de enfrentar o Passo Fundo numa semifinal de Gauchão do que enfrentar um Cascavel nas oitavas de final da Liga. Ah, porque o Cascavel, a quadra lá de Cascavel é maravilhosa, o time do Cascavel também tem qualidade, mas é aquilo que eu falei, sobre o componente da rivalidade, que é... Eu acho que vocês jogaram as 2 vezes contra o Cascavel, acho que venceram as duas, né? Sim. Então o Cascavel já não me assusta tanto. Mas agora a Soeva, por exemplo, mesmo a Soeva não tendo um time tão qualificado que tu olha e diga, nossa, a Soeva é um cano de time como foi lá em 2017 e tal, aquele cano de time que tinha, mesmo assim... Experimenta cair contra a Soeva para te ver a pedreira que não vai ser. É a rivalidade, né? O ambiente do local, a região e tal. Tudo isso tem muita força. Eu queria saber agora, por falar em Assoeva, que é o próximo jogo, né? O jogo da última fase dos playoffs. Praticamente o Atlântico já sabendo ali, acho que é a 4ª ou 5ª colocação. Pode me ajudar aí. E para encerrar contra a Assoeva. É o último jogo antes do mata-mata. Sim, o último jogo antes dos playoffs, que se define, né? Se define agora, acho que a gente não muda mais, mas para eles sim que muda alguma coisa. Então, agora em casa, a gente perdeu lá para eles, né? Então, acho que é importante a gente vencer para já entrar nos playoffs também com a vitória, né? Com a cabeça posta também nos playoffs, que vão ser jogos muito difíceis. Também tem a definição do outro grupo ainda, né? Que a gente, para saber quem a gente enfrenta. Então, acho que é um jogo muito importante, por mais que a gente já não mude mais nada, mas para a nossa autoestima, para a nossa confiança, continuar lá em cima, continuar batendo lá em cima para entrar nos playoffs bem. Seria um resultado, né? Uma vitória bastante emblemática. No Parque do Chimarrão terrível jogar lá em Venâncio Aires, né? Aqui no Caldeirão do Galo, o Atlântico tem totais condições. O que dificulta é que a torcida não vai poder estar presente, né? Porque a Liga Nacional ela é diferente, ela ainda não liberou, porque não dá para liberar aqui no Sul, se não libera lá no Nordeste, nem tem time do Nordeste, acho que foi bobagem. Mas se não libera num lugar em São Paulo, daí então tem todos esses problemas aí. Sim. Mas vamos lá, vamos sem público mesmo, o pessoal vai estar em casa acompanhando, não tenha dúvida. Eu queria saber em relação ao time, né? Falando um pouco mais da esquema tático. Tá ali com o teu companheiro, que é o Gé, tá bem acompanhado ali, o Gé é um baita de um pivô. 2 perfis diferentes, 2 jogadores com características diferentes. O que dá para dizer do teu jogo ali, normalmente em quartetos diferentes, dá para jogar junto daí? Eu até acho que, dada a circunstância, dá para colocar o Gé tem um perfil diferente. O que dá para dizer sobre o jogo dos dois? Meu ídolo, né? Quando eu joguei aqui contra ele em 2018, eu tenho uma foto com ele até. Eu via muito ele quando ele estava na Intel em Orlândia, que era 80 quilômetros de casa. E hoje trabalhar com ele, ter ele ali no dia a dia, é muito bom, é muito gratificante. E, como você disse, são características diferentes, mas... aprendo muito com ele todos os dias ali, a gente conversa antes dos jogos, antes dos treinos ali, a gente conversa uma jogada ou outra, o que a gente pode fazer hoje nesse jogo, vai estar mais complicado fazer isso, está mais fácil fazer aquilo e tal. A gente se ajuda assim, né, bastante, conversa bastante e claro que eu tenho que ouvir, um cara com passagens em todos os times grandes, né, do Brasil, também fora do país. E eu acho que sim, acho que a gente pode sim jogar junto. Eu tenho a característica um pouco diferente por movimentar mais, sair um pouco mais dali, né? Não jogar tanto de referência. E eu gosto desse jogo, de também às vezes estar de frente, encarar, ver o jogo mais de frente. E também acho que sim, que poderia sim jogar junto, acho que também daria certo. Claro que a gente já com os nossos alas direitos são muito bons e o quarteto deles ali, o primeiro quarteto está muito bem encaixado, já sabem onde vão estar, qualquer sinal já estão bem combinados. Mas claro, se um dia também precisar, a gente pode sim jogar junto no mesmo quarteto. Há uma definição do Thiago Halp, ele define os 2 quartetos assim, se tu pudesse dizer, lembrar de cabeça, assim, tu joga com mais 3 companheiros e os 2 quartetos saberia de cabeça? Sim, o primeiro quarteto está o Alan, o Suelton, o Serginho e o Gé, que estão bem encaixados já. O Suelton é pé canhoto? Pé direito, o Serginho canhoto. O Serginho é pé canhoto. Isso.
E o Alan e o Gé já tinham jogado juntos, já se conhecem bastante. O Suelto e o Serginho também trabalharam com ele em Tubarão, também se conhecem bastante. Vai, um quarteto muito forte. O Alan e o Gé têm feito uma combinação ali muito boa do Beck. Os dois têm um tempo muito bom de combinação de bola e isso é bom. E o meu quarteto, que tá eu, o Vini, o Lucas e o Antoniazzi, quando às vezes está o Grilo também, né? Porque o Grilo nesse estava suspenso, então o Grilo acabou ficando fora. Mas é sempre assim, estão esses quartetos. O Grilo joga muito, cara. Sim. O Grilo, eu também tenho admiração pelo Grilo. Agora, o quarteto de vocês, o Vini, pra mim, eu vi um jogo dele. Aquilo que o cara que conhece 5 minutos já sabe que o cara é diferenciado, não. O Vini, que estão fisicamente, a forma como ele conduz a bola e se apresenta pro jogo, não é à toa que é o camisa 10. Eu até fiquei pensando, mas como o Atlântico foi inteligente na hora de contratar esse jogador. Joga muito. E quando fui analisar, no caso eu não tinha te visto jogar ainda, é um perfil muito diferente do Gé, porque o Gé é aquele pivô raiz da referência, do receber a bola de costas, servir o ala. E tu já, e para falar bem sinceramente, eu gosto muito do pivô que faz essa movimentação, correndo, caindo numa ala, caindo pelo outro lado, que é a forma como tu joga. O Davis, por exemplo, dificilmente tu vai ver o Davis fazendo aquele jogo para a hora que tu pensou em pegar ele já dominou e já largou. O próprio Keké também jogava mais ou menos assim. Então é uma forma que eu acho que é muito interessante de ter dois pivôs, no caso o Gé e tu, no caso, e dando uma variação tática muito interessante. Sim. Eu até converso muito com o Gordo, né, com o treinador, e eu falo para ele que às vezes o jogo pede, né, que a gente joga um pouco mais ali cravado ou mais no fundo da quadra e tal, mas ele também deixa a gente bem à vontade assim para fazer o nosso jogo, para fazer o que a gente acha melhor. Claro que em momentos do jogo a gente vai, né, não, vamos jogar um pouco mais no fundo da quadra, deixa os três jogando mais ali, mas isso é muito bom porque ele também dá essa liberdade para a gente fazer o que a gente acha que ali no momento do jogo é interessante, né, pro quarteto, pro time todo ali. Dá para dizer que o ambiente é bom, então? Sim, um ambiente muito bom. O pessoal ali, a gente brinca muito nos treinos, mas a hora que tem que ser sério, a gente vai sério, a gente compete, a gente treina forte, porque a gente sabe que depois ali no jogo também a gente vai precisar disso, mas a amizade, o companheirismo ali de todos é uma coisa que até a gente teve uma reunião e eu próprio falei isso, que fazia tempo que eu não trabalhava em um grupo que tinha aquela união, aquela alegria para trabalhar e nos jogos aquela alegria para ter a união ali para conseguir fazer as coisas da melhor maneira. Ah, que show, cara. E assim, o sucesso, um time que é campeão tem com certeza um coletivo que é muito bom, que é o caso de vocês, tem as individualidades que nós falamos e com certeza o ambiente ele tem que ser muito bom, né? O pessoal é resenheiro, né? O Gé é um baita resenheiro. Sim. O Johnny que jogou aqui também, mas isso são as pérolas do futsal. Rick, valeu pela tua participação hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês. E só fazendo um convite, né, que agora essa semana, a semana que vem a gente tem o primeiro jogo já, né, do playoff do Gauchão e na outra semana em casa. Então convido o torcedor que ainda não pode estar na Liga Nacional, né, nesse sábado, mas que acompanha a gente pelas transmissões. E no próximo jogo do Gauchão, que já é mata-mata, convidar o torcedor a vir até o Galo, né, para dar uma força para a gente. E lembrando que o patrocínio também do Master, com compras acima de R$20 nos produtos parceiros, ganham ingresso para o jogo. Então, puder dar essa força para a gente, encher o ginásio lá para dar essa força para a gente aí nessas finais. Vamos lotar, com certeza. Acho que a última vez que o Atlântico foi campeão gaúcho... foi em 2019. Foi em 2019 em cima do Guarani, lembro. Estava lá transmitindo o jogo, para alegria da nossa liga. E Caldeirão lotado é o que todo mundo espera ver. Valeu, Rick. O nosso programa está ficando por aqui nessa quinta-feira. Voltamos amanhã para falar mais sobre o que vai ser esse final de semana para a dupla Grenal e para o Ipiranga também, que tem um jogo decisivo em Novo Horizonte. Um abraço para todo mundo. Tchau.